Olá pessoal, boa tarde a todos, graça e paz. Mais uma palavra de Deus para os nossos corações nessa tarde de domingo, hoje 3 de maio de 2020. E como já havia avisado vocês mais cedo, uma palavra de Deus sobre o tema como ter paz, equilíbrio e esperança em meio à tempestade. Esse é o tema dessa palavra que o Senhor colocou no meu coração transmitir para vocês. Queridos, estamos vivendo dias de muita preocupação, ansiedade, angústia, solidão, medo, dúvida, incerteza, indecisão. E essa situação muitas vezes acaba por causar doença em muitas pessoas. Não doença do vírus, mas outras doenças causadas por preocupação e ansiedade. E é possível reverter essa situação de estresse e ansiedade? É possível reverter? Esse estresse e ansiedade e angústia que a gente tem vivido resulta desde esses mais de 40 dias de quarentena, quase todo mundo preso em casa, aflito, angustiado por estar preso em casa. Se a gente sai para a cidade, a gente vê que a cidade está deserta. Aqui Campinas, a gente vai no centro de Campinas, parece uma cidade deserta, uma cidade fantasma, tudo fechado, quase ninguém na rua. Queridos, e a gente fica aflito porque a gente pensa quando vai terminar isso, quando a gente volta ao normal, quando volta a trabalhar, quando volta às atividades normais, quando a gente pode sair de casa. Aflição por preocupação pelo vírus, pelas doenças causadas pelo vírus. Aflição com aqueles que têm parentes doentes, seja pela pandemia ou por outras doenças, e até mesmo não consegue fazer um tratamento adequado. Aflição pelos problemas financeiros que já se está passando e que pode e que deve vir em consequência de tudo isso que nós estamos passando. Aflição, preocupação com os problemas do país, situação econômica do país, a situação política do país, os conflitos que a gente assiste, que a gente vê, as divisões, as dissensões, as contendas, o egoísmo dos seres humanos, preocupados consigo e não com a situação que nós estamos enfrentando. Queridos, diante de tudo isso, eu e você, a gente sente ansiedade, angústia, solidão, medo, dúvida, incerteza e por aí vai. Mas o que a palavra de Deus tem para nós, para nos orientar e para nos ajudar e para nos confortar e para nos dar direção nesses dias que estamos vivendo? O que Deus tem para dizer para mim e para você? A gente esteve meditando agora nesse final de semana sobre esse tema que o Senhor colocou em nosso coração e eu quero compartilhar com você aí, aonde você estiver, família, amigos, irmãos, essa palavra que Deus colocou em nosso coração. E essa palavra, ela tem como base, para começar, Filipenses capítulo 4, versículo 4 a 9. Eu vou deixar depois esses textos aí na gravação no YouTube, pelo menos os textos onde estão, e você pode ver lá. Mas ouça a palavra de Filipenses 4, 4 a 9, o apóstolo Paulo dizendo: regozijai-vos sempre no Senhor, sempre, regozijai-vos, alegrai-vos. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Ele repete, regozijai-vos 2 vezes. Seja a vossa equidade, equilíbrio, domínio próprio,
notória, pública a todos os homens, porque perto está o Senhor, porque Deus está perto, Deus está conosco. Então, que o nosso equilíbrio seja notório, porque Deus está conosco. Não estejais inquietos, ansiosos, por coisa alguma, por nada. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos ou sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Queridos, como viver essas atitudes, como o apóstolo Paulo falou aqui, em momento tão difícil como esse que estamos vivendo? Como regozijar sempre, ter alegria sempre num momento como esse? Queridos, como ter equilíbrio, equidade, domínio próprio em situação como essa? Queridos, como não estar inquieto, não estar ansioso ou ansiosa em momentos como este? É possível viver essas virtudes? É possível? A Bíblia diz que é possível. O apóstolo está dizendo que é possível, que é para fazer isso. Mas como fazer isso? Vamos olhar alguns textos da Bíblia, mas antes, feche seus olhos aí, vamos ter uma palavra de oração. Senhor, obrigado por esta palavra. Obrigado por esta palavra neste final de semana, sobre como ter paz, como ter equilíbrio, como ter alegria e esperança no meio das tempestades. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que nos dá direção, orientação nesses momentos. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo Santo Espírito que está aqui comigo e está com cada irmão, cada amigo, cada familiar, aonde estiverem ouvindo esta palavra. Senhor, fala ao nosso coração. Senhor, toca as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, o que a Bíblia tem para nos dizer sobre esse tema? Primeiro, o apóstolo diz que é para regozijar sempre, é para ter equilíbrio e é para não andar ansioso, inquieto, por coisa alguma, por nada, inclusive por essa pandemia, por nada. Não andar ansioso por nada, inquieto por nada. E ele diz, antes, ou seja, pelo contrário, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. Então, o primeiro princípio que o apóstolo Paulo está passando para nós, que a Bíblia está passando para nós, para não andar ansioso e não ficar desesperado e aflito nesse momento. Primeira coisa, tornar os nossos pedidos, as nossas necessidades, as nossas ansiedades, as nossas angústias, os nossos medos, os nossos temores, enfim, tudo que nos aflige, tornar tudo conhecido diante de Deus, levar para Deus através da oração e da súplica com agradecimento. Primeiro ponto, querido, tornar os nossos pedidos, necessidades, angústias e medos conhecidos diante de Deus pela oração e pela súplica. Ir para a presença de Deus na oração. Não carregar fardos. Lançar as nossas ansiedades sobre o Senhor Jesus. É isso que a Bíblia nos ensina.
Estamos nessa pandemia, presos dentro de casa, encarcerados dentro de casa. E o que estamos fazendo com o tempo? O que estamos fazendo com o nosso tempo? Não temos mais desculpa para dizer, não tenho muito tempo para orar, para ler a Bíblia, para falar com Deus, para estar com Deus, porque estava numa correria, estava trabalhando muito. Agora não, queridos, estamos parados, muito poucas pessoas trabalhando, a maioria parados, confinados. O que estamos fazendo com o nosso tempo? Aonde estamos gastando o nosso tempo? O que você está fazendo na sua casa aí? O que você está ocupando o seu tempo? O que? A Bíblia diz que é para tornar todas essas angústias e necessidades e pedidos e problemas conhecidos diante de Deus. Queridos, não vamos gastar o nosso tempo falando com amigos, nem reclamando nas redes sociais e nem ouvindo os conselhos das redes sociais. Tampouco vamos ficar apenas enclausurados em casa o dia inteiro, assistindo noticiários, trazendo somente notícias ruins, tragédias, mortes. É importante se informar sobre os temas relevantes, sim. É importante se informar. Os cuidados de proteção já foi passado exaustivamente desde o começo. A gente já sabe como deve se comportar. Então, o restante das notícias são notícias vendendo tragédias e mortes para ganhar dinheiro, para os meios de comunicação ganhar dinheiro com isso, desestabilizar o governo, desestabilizar você, com tragédias e com notícias ruins. Queridos, precisamos evitar tudo isso. Senão, se queremos ter paz, equilíbrio e esperança. Então, primeira coisa, cuidado com o que você está ouvindo e vendo. Então, ao contrário de tudo isso, a Bíblia diz que é para falarmos com Deus. Tomar as nossas preocupações e ansiedades, angústia, solidão, medo, dúvida, incerteza, indecisão, dificuldades. Orar, falar com Deus, suplicar para Deus. Levar os nossos pedidos e necessidades e oremos, supliquemos diante de Deus. Olhemos para dentro de nós mesmos e não para os outros e não para as notícias. Queridos, rasguemos os nossos corações e não os nossos vestidos, como diz a Bíblia. Peçamos a misericórdia de Deus. Façamos confissão dos nossos pecados. Clamemos pelo socorro de Deus. Confiemos, esperemos em silêncio a salvação de Deus. E agradecemos já por tudo que Deus tem feito por nós, pelas incontáveis bênçãos que Ele já fez por nós. Eu vou citar um primeiro texto agora sobre isso. Lamentações 3, 24 a 29, que já falei na ministração da semana passada. O profeta diz, minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. A minha porção, a minha base, a minha estrutura é Deus. Qual é a sua base? Sua vida está firmada em quê, querido? Sua família está sendo ensinada a confiar em quê? Nos noticiários da televisão? Nos conselhos dos ímpios? Ou na palavra de Deus? Aonde está a sua base? Qual é a sua porção? O profeta diz, a minha porção é Deus, é o Senhor. A minha alma o diz, portanto esperarei nele. Você está esperando em quem? Você está esperando no governo? Nos governos? Você está esperando no seu governo municipal, estadual, federal, no governo mundial? Queridos, se você estiver esperando nisso, eu tenho que dizer para você que você está perdido. Você está perdido. Porque se tudo for à falência, se tudo quebrar, você vai quebrar junto. Mas, queridos, Deus está dizendo que a nossa porção e a nossa base deve ser Deus. Deve ser o Senhor, o que coordena esse planeta, aquele que tem tudo nas suas mãos. E você conhece Deus e deve conhecer Deus. Então, primeiro, a sua porção, a sua base deve ser Deus e a sua esperança deve ser Deus e não os humanos.
Segunda coisa desse texto, bom é esperar, bom é o Senhor para os que esperam nele e para a alma que o busca. Bom é Deus para os que esperam nele e para a alma que o busca. Buscar a Deus como? Através da oração, da súplica. Deus é bom para esses, Deus vai atender aqueles que estão gastando tempo com Ele, aqueles que estão na oração, aqueles que estão suplicando. O que você está fazendo com o seu tempo aí na sua casa? Bom é o Senhor para os que o esperam, espera o auxílio dEle, espera a provisão dEle, para aquele que está confiando em Deus, esperando em Deus. Para a alma que o busca. Deus é bom para esses, para aquele que está gastando tempo com oração, com meditação, buscando a Deus. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é ter esperança. Você está tendo esperança em Deus? Você acredita na palavra de Deus? Você acredita em Deus? Você está aguardando em silêncio a salvação de Deus? Ou você está desesperado, aflito e aflita, falando pelos cotovelos? Falando até sem saber o que está falando. As autoridades estão perdidas, queridos. A televisão está perdida, os noticiários estão perdidos, eles nem sabem o que estão falando. Na verdade, eles nem sabem a origem dessa doença e nem sabem o que fazer para tratar. Queridos, Deus está levando o ser humano à falência. Para quê? Para mostrar que nós somos limitados, que nós podemos muito pouco, mas quem pode tudo e quem sabe tudo é Deus. Queridos, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Você está aguardando salvação da onde? Da onde você está aguardando salvação? Do seu governo? Do Brasil? Sua esperança está no presidente? Eu tenho pena se a sua esperança estiver no seu presidente. Sua esperança tem que estar no Senhor. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação de Deus. Quanta briga no Brasil, uns confiando na esquerda, e a gente viu que já o que as doutrinas e os fundamentos de esquerda levou os países que assim o buscaram a salvação nas concepções de esquerda, faliram. Querido, os que buscaram salvação na direita também já tiveram decepções. A salvação está em Deus, está no Senhor, não está em homens. Onde está a sua esperança? Onde está, querido? Esse texto ainda diz, bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade, suportar o problema, suportar as adversidades. Por quê? Porque aprendemos muito com isso. Isso nos leva para perto de Deus, isso nos leva a refletir o que estamos fazendo de errado. Assente-se solitário e fique em silêncio, porque Deus o pôs sobre assim. Deus nos pôs assim, queridos, para refletir, solitários em casa, para parar e refletir o que estamos fazendo de errado e o que precisamos mudar e aprender. E ainda esse texto diz, põe a sua boca no pó, porque talvez haja esperança. Para de falar bobagem, para de falar do que não sabe, para de julgar os outros, querer achar causa. Para de falar, porque talvez haja esperança. Volte seu olhar para Deus, volte seu olhar para o alto. Outro texto, querida, da Bíblia, agora em Joel, Deus diz nesse texto, em Joel 2, 1 a 3, toca a trombeta em Sião, clamai em voz alta no meu santo monte, tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto, está chegando o dia de Deus. Dia de trevas, dia de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Dias de nuvem, de densas trevas. Um povo grande e poderoso como nunca houve está vindo. E nem depois dele haverá
de geração em geração, porque diante dele um fogo consome, atrás dele uma chama abrasa, a terra adiante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele a terra se torna um deserto desolado e nada escapa. Querido, estamos olhando para a terra e para as cidades, está parecendo, como diz a Bíblia, um deserto. E a Bíblia diz que é só começo, Deus, é o dia de Deus está chegando. Mas o que diz a Bíblia sobre esse Deus de dias, esse dia de Deus? Agora, olha o que diz a Bíblia nesse mesmo capítulo, versículo seguinte. Ainda assim, Deus diz para nós, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim, de todo o vosso coração, isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e Deus que arrepende-se do mal. Quem sabe Ele não volta e se arrepende, e vai deixar após si uma bênção, uma oferta em alimentos e libação para o nosso Deus? Deus está dizendo para nós, não obstante o dia dele está chegando, e dia de juízo sobre o mundo rebelde, que vira as costas para Deus, como nós temos falado nas ministrações anteriores. Mas Deus está dizendo para nós, mesmo assim, volte para mim, convertei-vos de todo o vosso coração, com jejum, com choro, com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei, olhe para a minha palavra, veja o que vocês estão fazendo de errado e mude o comportamento, mude as ações, mude as atitudes, porque Deus é misericordioso e bondoso, longânimo. Quem sabe Ele não se arrepende do mal e não volta atrás e não envia uma bênção para nós. Queridos, foi exatamente isso que Jesus ensinou e que os profetas ensinaram. Daniel, quando estava num momento muito difícil da sua vida, quando o rei colocou lá que dentro de 30 dias quem não fizesse oração a ele e não se ajoelhasse diante dele, seria lançado na cova dos leões. Isso está lá em Daniel 6,10. A Bíblia diz que Daniel, quando soube do edito do rei, entrou em sua casa, orava, pois havia no seu quarto janelas do lado de Jerusalém. Ele entrou no seu quarto e 3 vezes por dia se punha de joelho e orava, dando graças a Deus, como sempre costumava fazer. O que nós estamos fazendo? O que temos feito até hoje? E o que estamos fazendo agora que estamos presos dentro de casa? O que estamos fazendo com o nosso tempo? Estamos orando? Estamos falando com Deus? Estamos voltando para a palavra para ver o que Deus está falando com a gente que está errado e que nós como igreja precisamos consertar, queridos? Hoje achamos que está tudo bem. Lembre-se que eu tenho mostrado nas ministrações anteriores que Deus está dizendo que do jeito que está, Ele prefere que feche a igreja. Isso está lá no Apocalipse 3, na carta da última igreja, e está lá no Malaquias. Os 2 últimos livros, o último livro do Velho Testamento e o último livro do Novo Testamento, Deus está dizendo que está aborrecido com a gente. E ele diz que se continuar assim, Ele prefere que feche a igreja. Tanta coisa errada que temos feito. Não é só o mundo não cristão que está pecando contra Deus, não. O povo de Deus está fazendo coisas absurdas. Queridos, é assim que Daniel fez. Foi assim que Jesus fez lá no Getsemane, quando estava aflito e angustiado. Jesus Cristo, quando estava aflito e angustiado por causa da sua morte, à véspera de ser preso, julgado e crucificado, está isso em Lucas 22, 39 a 46. Quando ele chegou ao Monte das Oliveiras, ele e os seus discípulos, ele chega para os discípulos e disse, orai para que não entreis em tentação. E aparta dos discípulos a distância de um tiro de pedra, e o Senhor se coloca de joelhos e orava e dizia para o Pai, Pai, se queres, passa de mim esse cálice que eu tenho que passar. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus se põe de joelho, queridos.
Jesus Cristo. Se põe de joelho em um momento de agonia e de aflição. Ele também passou por um momento de agonia e aflição aqui na terra, mas ele se põe de joelho e diz: Deus, Pai, se o Senhor pode, se é possível, o Senhor pode, passa de mim esse cálice que eu estou passando, essa aflição. Todavia, não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade. Qual tem sido a sua oração? Você tem ido para a presença de Deus, dobrado o joelho, feito como Jesus Cristo? E você tem pedido para Deus fazer a sua vontade? Ou você está pedindo só para Deus tirar o seu cálice, o nosso problema? Ou estamos dizendo: Senhor, se for possível, tira a gente desse problema. Mas se não for possível, faça a tua vontade. Nos dê graça e força e condições para passar por essa tempestade, por essa pandemia. Nos dê força, nos dê sabedoria e nos proteja e nos ajude. Ajuda a aprender com isso. Mas estamos indo para a presença de Deus ou estamos aí o dia inteiro na rede social, falando uns com os outros? Falando besteira, sem saber o que estamos falando? Queridos, é hora de calar a boca, como diz o texto de Lamentações. Falar pouco, ficar em silêncio, ir para a presença de Deus e procurar aprender com Deus o que Deus está nos ensinando nesse momento de dificuldade. E Jesus, em agonia, a Bíblia diz que ele orava em agonia, e aparece um anjo que o fortalecia. Querido, Deus vai enviar anjos para fortalecer eu e você, mas se a gente ir para a presença dele. Mas sabe o que aconteceu com os discípulos? Jesus volta, o momento era tão difícil que a Bíblia diz que em agonia ele orava intensamente e o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue que corria até o chão. O momento de Jesus era tão difícil que ele suava e o seu suor se transformava em grandes gotas de sangue que corria pelo chão. E ele levanta da oração e vai para os discípulos e os acha dormindo de tristeza. Os discípulos dormindo de tristeza. Como você está? Em oração, buscando a Deus ou dormindo de tristeza? Só olhando para o problema e não olhando para Deus. Como estamos, querido? Como estamos? Jesus levanta e volta para os discípulos e encontra-os dormindo de tristeza. Queridos, Jesus foi para a oração. Jesus Cristo. Imagina eu e você. Em Mateus 6 ele diz: quando entrares no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Querido, a resposta para nós está no nosso secreto. Falar com Deus no nosso quarto, em secreto. Você já entrou no seu quarto? Tem entrado no seu quarto? Continua no seu quarto? Tem gastado tempo com Deus, com a oração, com a meditação? Agora, 1 Pedro 5, 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, ao seu tempo, vos exalte. Humilhai-vos. Humilhai-vos. Vamos descer dos nossos pedestais religiosos, das nossas concepções, das nossas teorias. Deus está dizendo: não está entendendo nada? Não procure entender, se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele ao seu tempo vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O que fazer com a nossa ansiedade, angústia e aflição? Vamos para a oração. Vamos levar para Deus as nossas aflições e ansiedade. Vamos levar para Deus, lançando sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Foi o que Jesus Cristo fez, foi o que os profetas fizeram, foi o que os apóstolos fizeram. Mas a questão é: você acredita na palavra de Deus? Você acredita nas promessas de Deus? Ou a palavra está entrando no seu ouvido, num ouvido e saindo no outro? Querido, querida, ou a gente constrói a nossa vida na palavra, ou a nossa casa vai cair, se não já caiu de muita gente. Está aí as promessas de Deus, está aí as orientações de Deus. Então, queridos, a primeira coisa, que as nossas ansiedades
sejam conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica com ação de graça. Vamos para a presença de Deus, vamos orar, vamos confessar os nossos pecados, vamos procurar entender, vamos buscar a Deus. Vamos buscar a Deus, vamos gastar tempo na oração, na intercessão por nós, por nossas famílias e pelo Brasil. Vamos orar, vamos continuar orando. Segunda coisa, lá diz sobre isso, no texto lá de Filipenses, a segunda coisa que lá fala, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum valor, nisso pensai. A segunda coisa, o segundo princípio, queridos, ocupar a mente e os pensamentos com coisas que edificam e constroem, e não com aquilo que destrói. Segunda coisa, ocupar a mente com coisas que edificam. Você está ocupando sua mente com o quê? Com o quê? Você está ocupando sua mente? Com as coisas de Deus ou com as... Você está com a televisão ligada o dia inteiro? Você está na rede social o dia inteiro? Eu tenho que dizer para você, eu tenho pena de você. Porque se você não morrer do coronavírus, você corre o risco de morrer de outras doenças que vão ser instaladas em sua vida através das notícias péssimas e destrutivas que estão aí. Então, ocupar a mente com coisa boa, é isso que a Bíblia está dizendo, lá em Colossenses, em Filipenses, aliás, capítulo 4, para a gente ocupar a nossa mente com tudo que é verdadeiro. Queridos, boa parte das notícias que estão aí são mentiras. Com tudo que é verdadeiro, ocupar a mente com tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, aquilo que tem virtude, aquilo que tem louvor, nisso pensai, ocupe o seu pensamento com isso. Queridos, não tem como não andar ansioso se ficar o dia inteiro vendo e ouvindo noticiários que na maioria das vezes vêm de pessoas ímpias, incrédulas, que não creem em Deus, que zombam de Deus, que rejeitam Deus, que somente concentram suas informações em tragédias, em coisas ruins, negativas e destrutivas. A Bíblia diz no Salmo 1, que bem-aventurado que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não para no caminho dos pecadores, não para no caminho dos pecadores. Se você continuar parado aí na sua casa, no caminho dos ímpios, dos pecadores que estão aí na televisão conversando com você, coitado de você. Olha o que diz o Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém, não para no caminho dos pecadores e não se assenta na roda daqueles que estão escarnecendo e zombando de Deus. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Antes, ao contrário, tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Tu está meditando de dia e de noite aonde, querido? Querida, aonde? Aonde? A Bíblia diz que quem medita na lei do Senhor será como árvore plantada junto a ribeiro de água, que dá o tempo no fruto, mesmo nas maiores tempestades. Quem está plantado na beira de água pode dar a maior seca. A árvore plantada junto a ribeiro de água pode dar a maior seca, ela não vai morrer, ela não vai secar, porque ela está plantada junto a ribeiro de água. Tudo quanto fizer vai prosperar. Mas os ímpios não são assim. Os ímpios são como moinha que o vento espalha. O vento são como moinha, árvore seca, galho seco. Você está ouvindo Deus e sua palavra ou você está ouvindo os ímpios? Se você está ouvindo Deus e sua palavra, você vai ser árvore plantada junto a ribeiros de água. Vai estar verde em qualquer situação. Agora, se você estiver ouvindo os ímpios, você, querido, vai ser como moinha que o vento espalha, galho seco, árvore seca. Queridos, o que estamos vendo, ouvindo e assistindo? Somos árvores plantadas e ligadas em ribeiro de águas, ou estamos sendo árvores ligadas a cisternas rotas,
a águas envenenadas das redes sociais, dos meios de comunicação. Estamos sendo construídos e edificados ou estamos sendo envenenados e destruídos? Estamos odiando ou amando as obras daqueles que desviam de Deus? Olha que diz agora o Salmo 101, 3 e 4. Não porei coisa má diante dos meus olhos, odeio as obras daquele que se desviam, e isso não se apegará a mim. Querido, não porei coisa má diante dos meus olhos, odeio as obras daqueles que se desviam de Deus. O que está colocando diante dos seus olhos aí? E depois você não quer ter depressão? Depois você não quer ficar doente? O que você está colocando diante dos seus olhos? Salmo 101, 3 e 4. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Eu não vou andar com gente perversa. Não vou ouvir gente perversa. Queridos, faz muito tempo que eu não assisto mais televisão. Aqui em casa tem várias televisões. Decidimos desligar as televisões, porque aprendemos que elas só estão nos destruindo. Quando precisamos de notícia, abrimos alguma coisa nos canais aí da internet, ouvimos alguma coisa, escolho aquilo que eu vou ouvir, me informo e depois desligo. Queridos, ao Salmo 121, 1 e 8. Levanto os meus olhos para os montes, porque é de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, porque Ele não deixará vacilar o meu pé. Aquele que me guarda não está dormindo, não tosqueneja. Eis que não tosqueneja nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é quem guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não vai te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Querido, os nossos olhos estão para os montes ou estão voltados para os vales? Para onde está voltado o seu olhar? Você está olhando para os montes, para o alto, para Deus, ou você está olhando para esse mundo, para os vales desse mundo? Para onde você está olhando? Para onde? Para onde você e sua família estão olhando? Diz o salmista: levanto os meus olhos para os montes, é de lá que vem o meu socorro. É para o alto, é para Deus, é para as coisas do céu, é para as coisas de cima. Aonde está o seu olhar? Nos montes ou nos vales? No monte ou nos vales? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Você está esperando o socorro do seu governo, do seu prefeito, do seu governador? Queridos, eu tenho pena de você. Deus tem pena de você. Mas Deus está nos convidando a voltar o nosso olhar para Ele, para a sua palavra. É para os montes, é para o alto que eu e você devemos voltar o nosso olhar. Porque é de lá que vem o nosso socorro. Ele não vai deixar vacilar o nosso pé. É o Deus que fez o céu e a terra. Não vai deixar vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dorme, não tosqueneja, nem dorme. Deus não está despercebido. Deus está no controle de tudo. Ele não dorme, Ele é o guarda de Israel. O sol não vai nos molestar de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, inclusive dessa pandemia. A promessa de Deus é: Ele vai nos guardar de todo mal. Ele vai guardar a tua alma, guardar a tua entrada e a tua saída desde agora para sempre. Queridos, eu vou parar por aqui. Eu anotei, eu escrevi 12 itens para passar para vocês. Eu passei o primeiro, passei o segundo e estou parando por aqui. Eu falei só sobre 12 princípios, 2 princípios, para ter paz e esperança. O primeiro é ir para a oração, ir para a presença de Deus. E o segundo é aonde colocamos o nosso olhar, aonde estamos olhando, para onde estamos olhando, para o alto, para as montanhas ou para os vales, para Deus ou para o mundo. Senhor, obrigado por esta palavra. Abençoa o meu irmão, o meu amigo e essa pessoa que está ouvindo essa palavra. Senhor, sei com esta família, que possamos voltar para Ti em oração,
e o nosso olhar em busca do Senhor, em nome de Jesus, ser com esta família, guarda esta família e abençoa em nome de Jesus. Deus abençoe.